Então, tínhamos chegado de ver a moral tomista em comparação, haja lousazinha pequena. Tá no verde, Henrique, o verde é melhor. Em compensação com a ocamista, que é a moderna. Muito bem. Então, com relação a São Tomás, a primeira questão é: qual é o fundamento da moralidade? Né? Para São Tomás, o fundamento de toda a moral é o bem. O ser humano procura necessariamente o bem, procura por natureza. Né? E o que define o que é bom para o ser humano é a natureza humana. Certo? Bem, portanto, deriva daquilo que nós somos. Nesse sentido, por exemplo, por que não tomar ácido sulfúrico? Porque o seu estômago ficará com um rombo que impossibilitará a sua sobrevivência. Né? Então, toda a moral tem possibilidade de ser explicada racionalmente. Né? Para todos os preceitos, para todas as regras, para todos os elementos, digamos assim, há uma explicação racional. Diga. São quatro, né? Ai, meu Deus. A teimosia, por exemplo, é algo. Por que não ser teimoso? Né? É legal ser teimoso. Porque a teimosia, para as pessoas que circundam o teimoso, né, causa, primeiro, né, uma sensação de fastio, né, cansa, casse le pied, como se diz em francês, quebra o pé, pisa no pé, arrebenta o pé, né, sensação de pé dolorido. Depois, né, teimosia para o próprio cara é o que? É uma insistência excessiva em algo que lhe parece um bem, mas não é. Então ele usa meios desproporcionados para atingir o seu fim. E o seu fim é impor a sua opinião, haja o que houver, ter razão a todo custo. Nesse sentido, fomenta a vaidade e o orgulho que a longo prazo destroem a pessoa, etc, 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 etc. Muito bem, então estávamos em que todo o bem pode ser explicado racionalmente, né? E deve ser racionalmente. Né? Então, quem é que explicita, quem é que descobre o bem na situação racional? Quem é que descobre o bem na situação, perdão, não racional, mas concreta? A razão prática. Prática, exatamente. Que é algo diferente da razão intelectual, um outro órgão, uma parte do cérebro diferente, Não. Simplesmente a razão enquanto responde à pergunta o que é melhor nessa situação concreta. Qual é o bem nesta situação concreta? Diante dessas circunstâncias. Diante dessas circunstâncias, diante dessas... que é o mais desejável. Nesse sentido, digamos, um modo interessante de encarar a questão é pelo método do caso. Né? O método do caso é exatamente apresentar uma situação concreta e diante disso perguntar-se, então, qual seria a melhor solução possível dentro disso. Né? E essa solução tem um caminho racional para se atingir. O que compõe a razão prática? O que entra na decisão da razão prática? Por exemplo, né, uma pessoa acorda de manhã, abre os olhos, primeira reação. Eu vou voltar a dormir. Saia da cama. Né? Segunda, se lê intelectual.
em vez de não operar o manual braçal, mas que é mais intelectual. Tô cansado, né? Terceira, sai a mãozinha exploratória lá fora da coberta. Ai, tá frio, tá tão gostoso aqui na cama. E aí? Mas você tem que estudar, você tem que trabalhar. Assim negativo, é? Não necessariamente. Depende do trabalho que você faz, se você gosta ou não. Então, o interessante é que quem retrata a situação de maneira muito divertida é o imperador Marco Aurélio, que se descreve a si mesmo acordando de manhã, e aí tentando animar-se, né? Dizendo, vamos lá, o sol já saiu, as abelhas já estão colhendo o pólen e o mel, né? E você, dono do universo, criatura mais importante de todas, não consegue forças para sair da cama, né? Que espécie de homem é você? Né? Descrevendo esse diálogo é muito divertido. Muito bom. Então, que elementos estão em jogo aí? Só a razão? Tem uma sensação do dever. Então, na razão prática, no juízo da razão prática, entram, sim, a razão, mas a razão sozinha é impotente, né? No juízo da razão prática entram o quê? Paixões. Qual é a potência que pesa as paixões? Que dá o peso, digamos assim, valorativo às paixões. Aquilo a que São Tomás dá o nome de cogitativa. Então a razão prática é complementada pela cogitativa, isto é, pela capacidade de você pesar as diversas influências afetivas internas que você tem e que te impedem a agir de um jeito, de outro, né? Pesar todas elas e tirar a resultante. Então a razão prática precisa das duas coisas. Daí, portanto, que Duas coisas, razão cogitativa. Razão prática e cogitativa. Cogitativa não é uma potência estritamente racional. É uma potência animal, porque senão o animal ficaria perpetuamente em perplexidade diante dos cursos de ação, né? O animal pega um leão esfomeado diante de um búfalo, né? Vai ou não vai? Porque a fome aperta por um lado, certo? Por outro lado, um búfalo desperta certo receio, né? Mas depois você teve toda uma formação das paixões ao longo da experiência prática, né? Uma pessoa que comeu feijoada, teve diarreia da primeira vez, formou uma aversão por feijoada, né? Então ele olha para uma feijoada e ele já sente um certo mal-estar. Uma pessoa um amigo meu que não come queijo de jeito nenhum, né? A primeira experiência foi uma experiência desagradável, textura, chequei e tal, foi classificado, recebeu a nota afetiva desagradável e a partir daí nunca mais, né? Por que existem, por exemplo, cachorros covardes e cachorros corajosos? Talvez alguma coisa tenha traumatizado um que não tenha traumatizado. Sim, durante toda a infância, digamos assim, ele parte foi influenciado pelos outros à volta, pelas reações, parte foi, também os seres humanos, parte pela sua própria experiência, quer dizer, né? Então, ele levou um susto ao ouvir pela primeira vez um trovão e a partir daí se esconde embaixo da cama de qualquer coisa que haja pelo resto da vida toda vez que houve um trovão.
né? Ou um cachorrinho pequeno que nas primeiras vezes sempre batia nos irmãos, depois batia nos outros cachorros que encontrou. Ele, mesmo sendo um fedelho, um pincher vagabundo desses, tenta atacar um Rottweiler. Não tem noção assim do perigo, né? Então, mas isso é apenas a resultante afetiva, né? A resultante afetiva, no caso do ser humano, que é a cogitativa, precisa ser entremeada racionalmente, precisa ser educada racionalmente, né? As duas agem, tomam decisões em conjunto, né? Então, deu para entender isso, não? Na razão prática não entram apenas considerações desapaixonadas como aquelas que o Marco Aurélio estavam fazendo, né? Quer dizer, externas a você, mas entra toda a afetividade da pessoa através da cogitativa. E às vezes a decisão vai ser a favor da cogitativa e às vezes vai ser contra a tendência geral da cogitativa, mas a favor de uma parte das paixões. De acordo? Mas não é propriamente uma escolha. Agora eu vou escolher a paixão da moleza. Então, por isso. Portanto, eu vou ficar na cama. Ou eu vou escolher a paixão da ira e vou levantar e enfrentar o meu inimigo. Não é assim, não é? Seja, não é uma escolha simples nesse sentido. Não é uma escolha binária. Sim, né? Sim, sim, né? É uma escolha é uma decisão. Por isso que a palavra usada não é escolha, e sim decisão, habitualmente, né? Escolha usa muito secundariamente e por influência da tendência alquimista. Depois já vemos isso, né? Mas fundamentalmente, quer dizer, a decisão é esse processo de você unificar a afetividade com a razão para chegar a essa resultante final. De acordo? Você está usando essa potência cogitativa, a mesma coisa que a vontade? Não. Não. A vontade é o resultado, né, da tendência passional selecionada pela cogitativa com a coisa racional, com a análise racional. Aí você tem o ato da vontade. Vontade é a potência espiritual, digamos assim, também, né? São Tomás, numa passagem, diz que vontade e razão são, no fundo, uma só e a mesma coisa. Como é que essa cogitativa você seleciona as paixões? Ela seleciona a resultante, a tendência afetiva. Como é que um animal toma uma decisão? Não toma propriamente uma decisão. Ele chega, por um processo inconsciente, a uma resultante afetiva. Ok? Existe uma ordem nos valores afetivos. Ele tem a experiência, ele tem uma sequência, digamos, tem um ordenamento mecânico, né, inato das prioridades afetivas. Uma pessoa que está há 3 dias sem comer nem beber, está perdido no deserto, por exemplo, todos os outros instintos são desligados, né? Ele pode ver a menina mais linda do mundo em trajes os mais sumários do mundo, que ele não tem absolutamente o menor interesse, né? Toda e qualquer preocupação de agradar aos outros e de se sobressair, zerada, né? A única resultante possível é fome, comer e beber, especialmente beber, que é o mais urgente, né? Então, quer dizer, há todo um encadeamento dos instintos que vai levar, parte dele essa resultante. O leão diante do búfalo, né? Depende de quanta fome ele tem. É caso de desespero? Vamos embora. Não é caso de desespero? Deixa para lá, exatamente. Então o medo prevalece sobre a fome, né? E assim por diante. Então, quer dizer, tem N fatores que causam isso, certo? Mas essa decisão do leão não é
livre porque ele não passou pela vontade que ele fez isso. Não, exatamente. Ele não parou para dizer, bom, então haveria alguma estratégia que me permitisse, sem minimizar o risco e maximizar o retorno, etc. Não, tudo isso não se apresenta para ele, digamos, né? É só a simples conflito direto dos instintos que conduz a isso. Na decisão voluntária, né, você pega as duas coisas, razão e resultante afetivo, e isso leva você à decisão da vontade. Tá? Se você quiser, num anjo não há decisão afetiva. O anjo não tem essa parte, não tem os conflitos afetivos prévios à decisão. Porque é só um espiritual. Exatamente, mas ele decide do mesmo jeito. Então, a decisão dele é totalmente racional. Dá para entender? Nesse sentido. Razão e vontade são como se fossem polos opostos de uma única coisa. Aqui você pode dar o nome que quiser: espírito, nous, alma, ânima, etc. e tal, a sua vontade, né? Razão sendo a potência que recebe e a decisão sendo a potência que determina o curso de ação. Beleza? Recebe o quê? Informações sobre a realidade. Beleza? E a vontade, a potência que determina o curso de ação. E a vontade determina o curso de ação, isto é, a decisão. Nesta situação, o melhor é fazer assim. O anjo não tem o conflito ao acordar de manhã, até porque ele não acorda de manhã, ele já está sempre acordado. Mas enfim, tirando a brincadeira, no ser humano as duas coisas sempre têm que andar juntas antes de você poder formar uma decisão. Você pode, justamente porque a decisão vai depender da estratégia racional que você estabeleça para minimizar o risco e maximizar o retorno. Tudo bem? Que não é necessariamente minimizar o sofrimento e maximizar o prazer. Minimizar o não conseguir e maximizar o resultado para outros, etc. O que for, tá? Maximizar o bem, não o prazer. Dá para entender isso? Sim ou não? Se não, por que não? Olha, o prazer é um dos componentes afetivos da decisão. Quais são os outros componentes? O medo, o risco, o sofrimento que isso implica. Levantar de manhã implica sofrimento, você vai ter que pegar o frio, você vai ter que pegar o cansaço, você vai ter que lavar a cara, você vai ter que enfrentar o dia tem um panorama mais ou menos alentador de coisas a fazer, né? Se o seu trabalho é um trabalho depressivo e você se deixou contaminar por ele, está em depressão, vai acabar não levantando, etc, etc, etc. Diga. Por que no geral a gente decidiu levantar? Muitos fatores, né? Quer dizer, você decide porque você, pelo menos, tem algumas coisas que você gosta de fazer, não necessariamente todas, né? Você decide porque você fez um processo de autoconvencimento anterior até, né? Tem um amigo meu que faz toda noite, ele senta, revê o dia do seguinte que ele tem que fazer, etc e tal, e já mais ou menos se determina, isso fica mais fácil para ele levantar, e assim por diante. Tem vários fatores envolvidos, mas sempre com esses elementos em jogo. Ok? Teimoso esse. Chega uma hora que você vai estar com fome na cama e você vai sair da cama rapidinho. Isso. Muito bom. Então, a razão prática. E cogitativo. Isso, por sua vez, reflete o quê? Vontade?
processo decisório do ser humano reflete o que em São Tomás? Verdade. Mas qual é o modelo para o funcionamento da liberdade humana? Como assim? A criação divina. A ação humana é análoga à criação divina, à ação divina. Né? Então, São Tomás parte digamos, da visão, é mais do que uma opinião, né? Da concepção de que Deus cria por sabedoria e por amor. Como é que Deus criaria? Deus primeiro projeta o que Ele quer no verbo, enxerga a coisa que Ele quer realizar e depois Ele quer aquela coisa. Por um ato de amor. O primeiro ato de amor é querer aquela coisa. Certo? Que é a vontade, como análogo. Análogo à vontade, o Espírito Santo. Quero que ele exista. O análogo da razão em Deus é o verbo. O análogo da vontade em Deus é o Espírito Santo. Ok? E O análogo superior. E o Pai seria, mais do que na visão tomista, na visão agostiniana, o análogo da memória. O fundo do ser. Aquilo onde o homem se constrói. Mas em São Tomás isso está um pouco apagado. A analogia do ser humano com a Trindade está um pouco apagada, mas não a concepção da criação pela razão e pela vontade. Tudo bem? Acontece que ao lado da concepção tomista, né, começa a esboçar-se na mesma época, 1200, com São Boaventura, o análogo, uma visão, vamos chamar assim, que depois se tornará a visão característica dos franciscanos, né? Que é a visão baseada em que Deus cria por amor. Somente. Exatamente. Né? Isso em São Boaventura. Em Duns Scoto já vai haver a seguinte conclusão: se Deus cria por amor, né, o amor nunca é por categorias. O amor é sempre apenas por indivíduos concretos. Ninguém ama a mulher. Né? Conceito abstrato. Qualquer pessoa ama a Cristina, a Joaquina, a Cunigunda, a Hermenegarda, a Filomena, etc. e tal, né? Mas é sempre por pessoas concretas. Então, o ato criador divino seria devido totalmente à vontade, né? E com o Occam, a coisa é desenvolvida no seu grau máximo, isto é, então, se o ato criador divino é apenas pela vontade, então ele é um ato arbitrário, de absoluta liberdade, que não depende do quê? Da sabedoria divina. Né? Portanto, é um ato que não tem fundamento. Esse é o único ato último da criação. Deus cria porque quer criar, e não há outra justificação nem nada mais profundo. Ora, se o ser humano é um análogo disso, né, por que o ser humano agiria? Pura e simplesmente porque ele quer agir. E não precisa explicar nada, nem há nada que explicar. Correto? Uma visão tomista. Exatamente. Nessa visão, né? Então, agora como é que fica o relacionamento? Como é que o que determina o bem? Então, O juiz, legislador de vontade. é a sua vontade, mas claramente o ser humano, não desistiram do capítulo do Gênesis que conta o pecado original. Claramente a vontade humana é falível.
Então, como é que eu sei o que é o bem? Na visão alquimista? Na visão ocamista, exatamente. Pela lei, nossa, eu não entendi a ponte. Se dá certo, é bom. Se não Não. dá certo. É pela Pela lei. consequência da vontade. Não, É pela lei, né? não. Porque a consequência da vontade, digamos, é a consequência da vontade. Ponto. Eu digo, se o cara. Se o imperador vai e se levanta e acontece alguma coisa muito ruim, no outro dia que não se levanta porque a consequência foi ruim. Então ele não vai querer mais Tudo se bem, levantar. mas o Marco Aurélio está, embora fosse estoico, está mais para tomista do que para ocamista. Ele não é um ocamista ou um kantiano, né, posterior. Então, dentro da visão do Guilherme de Ockham, o que determina que algo seja bom ou mal? Porque a vontade sozinha não determina isso. A vontade é o que te impede de agir. É. Só. Não que você Exatamente. haja pelo bem ou pelo mal. Isso. Só pelo que você Então, quer. qual é o fundamento da moral? Fundamentalmente fraquinho, que é o arbítrio de Deus. Isso, que se exprime diante de você, para você, de que forma? Revelação. A lei. A lei de tudo. Né? Então, o que você tem, na verdade, é um jogo de duas vontades. A vontade divina, expressa pela lei, diante da qual a tua vontade só tem uma dupla opção, que é Sim ou não? sim ou não. Portanto, tem uma escolha. Agora sim, escolha. Ele só pode fazer. Né? Isso chega a tal grau que o Ockham afirma, por exemplo, se Deus dissesse que a partir de agora era meritório e bom odiá-lo, então a obrigação do ser humano e do cristão seria odiar a Deus. Né? Não haveria uma razão para nada, simplesmente mandou, está mandado. Portanto, o bem, né, não existe como tal. O bem é simplesmente uma decorrência da lei. Então pode dizer que É a lei que cria o bem e não o bem que cria a lei. Então o positivismo é uma visão alquimista, totalmente assim. E vai negar o direito natural, que teria uma visão mais tomista, esotérica. Sim, né? Exatamente. Sendo que Aristóteles tem um problema, que por sua vez São Tomás também, que é o excesso de importância atribuída à razão prática. Nós vamos ver isso mais para frente. Né? O excesso de importância atribuída à razão, porque se o bem ou o mal depende inteiramente da razão, então no fundo, né, não há uma distinção entre pecado e erro. Né? O erro Se o bem ou o mal depende puramente da razão, excessivamente todo pecado da seria razão. pecado por ignorância. Por ignorância, exatamente, por erro. Errei, não sabia que tinha os mas dados aí suficientes. ainda é um platonismo mal, porque Platão com aquela... E um aristotelismo, porque o Platão, Aristóteles Platão chega. dizia, né, que verdade Aristóteles conhecida não é supera verdade isso. obedecida. Ou seja, Exatamente. todo erro é meramente erro, Erro lógico, falta de erro conhecimento. cognitivo, erro Eu racional. não sigo a verdade porque ainda não conheço, mas Isso. se conheço, mas não é verdade isso. Você pode conhecer Não. e negar. Pode conhecer a verdade e negar. Mas então, Aristóteles não resolveu Existe a isso vontade. e São Tomás Existe a também vontade. não resolve totalmente isso. Certo. Tá? Quer dizer, o sistema de São Tomás não é suficiente para resolver esse problema. Né? É que já sei, eu vi essa aula, então não vai adiantar depois. Mas assim como na visão tomista a razão vai ter uma importância excessiva, na visão alquimista a lei vai ser A lei colocada acima é de tudo. Exatamente. Né? E na verdade num grau assim ainda mais profundo e mais total que o outro. Eu bem se identifico com a lei. Isso. Sumarizando assim. Não é. É isso, né? O bem é criado pela lei. Como eu sei, A só vontade consulto a divina lei. expressa pela lei define o que é o bem. Quando para eu saber como agir, consulto a lei. Deus faça isso Exatamente. porque Deus. E se algo está fora da lei, Que Deus está tão mandou. claro na lei, você não sabe como agir. Não sabe como agir, exatamente. Mas Ou isso- você se abstém de tomar uma decisão, de fazer uma escolha,
né? Ou você tem que reformular a pergunta e esperar que chegue a definição nova, a redefinição da lei, né? Então, como que o homem definia a liberdade? A liberdade Então, era cumprir a lei. Então, diante da lei, você por vez só tem o quê? Duas opções. Algo a que ele chama de livre-arbítrio. Que Não, é o o quê? mesmo livre-arbítrio de Santo Agostinho. O livre-arbítrio, na tradição agostiniana, tomista, etc., é um sinônimo de vontade livre, né? Na tradição ucamista, é como se fosse uma vontade racional pura e totalmente independente da cogitativa. No alquimista? Na visão alquimista? Exatamente. Mas ele não tira a razão do jogo? Ele tira a razão da decisão e ele tira também a cogitativa da decisão, né? Quer dizer, o que ele quer é o que se chama uma liberdade de indiferença, isto é, um livre-arbítrio tão total e absoluto como o divino, mas que é limitado no sentido de que ele é colocado diante de uma lei e diante dessa lei só pode dizer sim, obedeço, não, não obedeço, né? Mas esse tomar dizer sim ou não, ele não deve se apoiar nem na razão, nem nas paixões. Mas fazer que Tem que ser impassível. Em si mesmo. É autofundante e autônomo. O livre-arbítrio é autofundante e autônomo. Ele aceita porque quer e nega porque quer. Ele quer porque quer. Autofundante. Fechado em si mesmo. Né? Não, faz sentido, porque foi justamente assim. É justamente assim que ele explica a criação, né? Deus criou e quis. Exatamente. Então a minha liberdade também se fundamenta na mesma liberdade divina. Eu obedeço porque quero. Qual a diferença disso para a vontade meditativa? A vontade de São Tomás está integrada, quer dizer, ela é correlacionada, ela é como se fosse praticamente identificada com a razão, né? São como polos de uma mesma coisa, né? Uma mesma realidade, e além disso está entrançada com a parte animal do ser humano por meio da cogitativa, né? Aqui, A parte animal são as paixões. isso, né? E aí no livre-arbítrio alquimista ele tirou paixões e razão ou deixa só a vontade como... Isso. Então essa chamada de liberdade, por um lado, parece uma liberdade absoluta, mais absoluta e autônoma, né? Parece. Mas ela é limitada pela lei. Mas ela é limitada pela lei, exatamente. No fundo, o processo é muito menos pessoal do que o outro, né? Também pode ser chamada de uma liberdade de escolha, de mera escolha, sim, não, né? E é uma liberdade chamada por ele de indiferença, isto é, né? Para que a decisão seja absoluta, total e inteiramente livre, né? A vontade, o livre-arbítrio não deve estar inclinado nem para uma resposta nem para outra. Então o problema é você eliminar todos os fatores que inclinam a vontade, quer numa direção, quer na outra. Né? Quer o conhecimento racional, quer as paixões, a cogitativa. Então é uma visão diferente de natureza humana para Tomás. Bem diferente, mas repare, esse sistema foi para os reis, né, de 1300, 1400 sobretudo, né, para os que estavam descontentes com a igreja, para os que queriam refundamentar o direito romano como um direito real, né, e em geral para todos os que tinham, para os protestantes que já tinham uma forte tendência a negação da razão, a considerar a razão incapaz para cuidar do ser humano,
Né? Para todas essas correntes, esse sistema constituiu, nossa, achamos tudo o que nós queríamos. Eu estava pensando... O rei diz, não preciso mais justificar as minhas leis. Que é a lei. Posso estabelecer o que eu quero. E você tem que obedecer porque é lei. Sim, e também ajuda os protestantes na visão da teoria da depravação total. Exatamente, e ajuda Porque a os razão protestantes é no confiável. sentido, exatamente, Mas Só você- é ponto, né? Bíblia como... E novamente a igreja, por sua vez, acabou a história de Papa. Agora, né, você pode distribuir o processo de legislativo, né, que é o único processo realmente importante, então não esquece a infalibilidade, e já que não há infalibilidade, então é mais razoável você governar pelo concílio. Né? De fato, teve um concílio fortemente influenciado pelo Ockham. O Ockham, pessoalmente, foi um franciscano extremamente inteligente, né? Mas com pouca fé e muito inclinado a influenciar a lidar com política, né? Quando o padre perde a fé, em geral, você começa a falar de política. Mas se você... Vira jornal nacional. Se você tem que obedecer por lei, você já está inclinando a vontade para um sentido. Mas se você não obedecer, você vai ter que sofrer as consequências. Você Tudo não- bem, mas quer dizer... Não é essa liberdade de... Tá certo, mas o que importa é que o que determina o bem e o mal é a lei. Não é mais algo dentro de você, não é na sua natureza, é algo Exatamente. fora. Sim, mas o livre-arbítrio... Aí não tem... Aqui, necessariamente, a lei do rei tem que estar submetida à razão, ao bem da natureza humana e, por sua vez, também à lei divina, ainda mais. Portanto, o rei vai ser julgado em função, né? Sim, mas No eu tô- sistema ocamista, Eu Não. tô pensando esse livre-arbítrio, você falou, elimina a vontade, elimina qualquer inclinação para uma das duas, para sim ou não, e aí o cara decide baseado, sei lá, escolhe baseado em nada. mas veja, para que a lei possa ser base do bem, é lógico que a razão tem que ser necessariamente autônoma. Mas aí tirou a razão. Se a única base do bem é a lei, perdão, a razão, a vontade, o livre-arbítrio, né? Então, se a única base da lei, se a única base do bem é a lei, então a única base da escolha é a do livre-arbítrio, é uma escolha indiferente. Cumpro porque eu quero, não cumpro porque eu não quero. Agora, eu, legislador, castigo o cara de fora. É isso que ele acha que tem que existir. Exatamente. Então, Para mas as consequências. como se não... E com isso você cria... Não faz sentido, né? Porque se você Faz Você obedece. bastante sentido, digamos. Você escolhe obedecer porque você sabe que se não obedecer vai ter uma consequência. Não, uma coisa é a prática, uma coisa é a prática, exatamente. Outra coisa é a teoria. A teoria é muito conveniente para os legisladores, Sim. não necessariamente para os obedecedores. Mas é impossível na prática para os obedecedores. Porque se você Isso. vai ter punição por não cumprir, você não está então não Sim, exercendo mas esse essa livre-arbítrio. teoria esteve sempre e foi sempre defendida, foi sobretudo difundida pelos legisladores reais, pela classe dos juristas que começou a se formar exatamente nessa época. Né? E até hoje tem suas influências. Nesse primeiro momento, em princípio, você ainda continua a ter dois níveis de legislação, né? A legislação positiva divina e a legislação positiva humana. Eles têm como se fossem duas leis e a justiça do nível humano se rege pela coerência com a legislação divina. Tudo bem até aqui? Mas no momento em que tanto começa a se difundir iluminismo, etc. e tal, e os protestantes em boa parte começam a perder a fé e tal, praticamente o primeiro nível some, né? O nível de lei natural, né? E a legislação do Estado vai assumir esse papel de lei definidora do que é moral e do que é imoral. Mas no iluminismo, por exemplo, a razão volta.
Não, mas ela volta totalmente dissociada da moral. Porque daí não tem mais a autoridade, A razão é a potência para você conhecer o mundo, né? Mas não para você, em algum momento, para você ainda fazer alguma previsão alguma determinação do bem, mas na prática quem define o que é o bem e o que é o mal continua a ser a lei. Essa é a ideia. para os mortais comuns, mas quem faz a lei faz baseado em quê? Faz baseado no arbítrio do príncipe. Não, com o iluminismo. Dentro do iluminismo, no arbítrio. Então, aí, exato, aí você vai ter que escorrer do quê? Você vai escorrer do arbítrio do príncipe para o arbítrio da maioria. Sufrágio universal, né? Exatamente, né? E aí você começa a não ter sufrágio universal, mas você começa a ter os sistemas de lei por votação. Sim, mas né? no fundo a raiz é a mesma, né? A lei Continua a ser a lei ou definitório, né? exatamente. Até porque tem... Se a maioria quer, pronto, acabou. É arbitrário. até porque isso ainda assim é um arbítrio, né? É um arbítrio. Se a maioria pode sair... Claro, se a maioria decide que saponificar judeu é para ser lei, pronto, então é isso aí. A maioria está lá. Se a maioria votou em Hitler, pronto. A maioria escolheu Hitler. Exatamente. Essa é a lei, tem que bem obedecer. Exatamente. Eu só fiz o que ela lei. Isso mesmo. Naturalmente, vejam, há várias coisas que são bem intencionadas. Por um lado, ressaltar a autonomia e a transcendência de Deus, né? E a liberdade divina, né? Aliás, nos muçulmanos é muito semelhante ao processo. A ideia original era ressaltar o amor divino pelo ser humano. Mas isso já em 1300, 1400 com Occam já está se perdendo de vista, né? Ressaltar a liberdade humana, porque de fato ainda o sistema atomista não resolveu 100% o problema do mal, né? Quer dizer, o mal é só ignorância. Então, quer dizer, não é que seja um sistema que foi concebido imbecilmente, é um sistema que está se debatendo com questões difíceis. Sim. Né? Diga. Isso, eu não sei se estou viajando, mas lembrei a questão da predestinação, por exemplo, faz mais sentido nessa visão camista também. Claro, totalmente, porque é uma lei divina. Você não tem razão para te dizer o que é bom ou ruim, você escolhe simplesmente porque quer ou não quer. Isso. É como se estivesse predestinado, né? Deus sabe quem vai escolher o que quer, quem vai escolher o que não quer. Exatamente, isso. O cara que escolhe o que não quer não tem por que não escolher. Claro. Não tem como se convencer racionalmente e fazer mudar e querer outra coisa. Agora, adiante. Tá. Livre-arbítrio e liberdade de indiferença. Se a liberdade é absoluta, então, aqui, como é que eu lido? Tem alguma diferença entre os dois? É a mesma coisa, livre-arbítrio e liberdade? Não, o livre-arbítrio é a potência que toma a decisão, né? É a capacidade humana de escolher, e a liberdade do livre-arbítrio é uma liberdade de indiferença, tá? Para sermos precisos. Diferente a razão prática e as paixões. Neste caso aqui, como é que é a relação da razão com as paixões? Sim, isso eu consegui perguntar. A razão é uma juíza. Como... Que vai falar. Não apenas é uma juíza, não, ela tem pode que... estar fora da medida, aquela outra não. Isso, ela tem que, exatamente, ela tem que dirigir as paixões entre si, mas não substituí-las. Dirigir as paixões. E para dirigir as paixões, o que você tem que fazer? No fundo, a mesma coisa que se faz com um cavalo. Originariamente, o cavalo é chucro. O que você tem que fazer? Adestrá-lo, colocar o... Adestrar.
Não descer a lenha, esse é o sistema bruto da Paraíba, exatamente. Existe a chamada doma racional, em que você pega o potrinho, bota lá, Mas eu estava pensando né? Você bota lá ó, primeiro só como é que chama? Aquela a coberta lá que põe embaixo da cela. Ou pelego. Pelego, né? Para proteger o couro dele, aí depois se bota só a cela, sem apertar, depois você leva ele para andar com isso aí, depois se bota a cela e aperta, graduativamente, né? Ou seja, você adestra as suas paixões. Exatamente, né? Então o sistema da relação é uma educação racional das paixões, né? Que é chamada classicamente de virtude. A virtude é uma paixão racionalmente educada para encontrar o bem, como já dizia o Aristóteles, né? Irar-se é fácil, mas irar-se na medida certa, com a pessoa adequada, pelas razões adequadas. Que mais? Não me lembro mais o que, então, né? Isso é virtude. A educação das paixões é a mesma coisa que a educação dos afetos? Ou... A educação das paixões é uma parte da educação dos afetos. O bem é definido pela razão, né? Porque a afetividade não necessariamente está voltada só para agir, entende? Então, parte da educação dos afetos é a virtude. Sem isso, você não consegue a educação dos afetos como um todo, né? Mas existem outros elementos que precisam ser educados também, por exemplo, todo o estilo de ressonância da afetividade no interior da pessoa, né? Eu já explico isso, para que a pessoa não se torne, por exemplo, depressiva, ou frívola, ou superficial, etc., né? Quer dizer, o depressivo ele sempre dá uma nota negativa. Então, exato, isso não necessariamente precisa ser traduzindo numa ação melhor ou pior externamente, né? Mas ele tende a ter um estilo interior triste, lento, devagar, tal, né? Isso não é só virtude, é mais, quer dizer, implica toda uma que coisas mexem com a sensibilidade dele, que coisas o entusiasmam, que coisas o animam, que coisas, né? Tudo isso são coisas que vão além da mera virtude só, né? Diga. O bem não é definido só em termos de razão, por exemplo, pelo amor e sabedoria. Não, a criação, a realidade se faz, claro que o bem primariamente é real sempre, né? O bem é um ser. Então, o bem eu estou com fome. Qual é o meu bem? Sei lá, o frango assado, ou seja lá o que for, no caso, né? Eu quero casar. Qual é o meu bem? Cristina. Exatamente. A Ermenegada, exatamente. A Cunegunda. E assim por diante, quer dizer, o bem sempre se identifica com um ser, não existe uma paixão que quer um bem genérico, né? Mas é sempre tem um objeto, ele não é definido só pela razão. Para você saber qual é o bem, por exemplo, educar as paixões para o bem. Que bem? É um bem definido. É um bem que resulta disso aqui, nós já tínhamos visto. Razão prática e quantitativa. E no Ockham a paixão no Ockham, qual é logicamente, qual é a paixão? O que a paixão faz? No Ockham há um escorregar do termo vontade, como a vontade não é mais razão prática e cogitativa, então a vontade escorrega para cogitativo, portanto para o desejo. E o desejo, o apetite, a paixão, é algo que vai te atrapalhar, porque senão vai ser mais indiferente, né?
Exatamente. Diminui a liberdade de indiferença. Por Então, isso, portanto, é preciso fazer o quê? Jogar fora. Exatamente. Mas, peraí, Eu preciso vencer a paixão, domar a paixão, eliminar a paixão, arrancar as paixões, etc, etc, etc. Mas É sempre esse tipo de extirpar a paixão, sempre esse tipo de terminologia. Uma terminologia que implica, na medida do possível, eliminar totalmente qualquer influência afetiva sobre a decisão. Mas essa impassibilidade, ela não se assemelha ao estoicismo? Sim, você se assemelha em Eles muita faziam bem medida não ao porque estoicismo. fazer o bem porque eu amo. Não, porque você não pode. Por alguma razão, né, qual é o estereótipo de Lord inglês? Cara frio. Oh, indeed, exatamente. Fiz pelo dever e tal. O Lord está saindo da sua empresa na sexta-feira, às 6 da tarde, entrando no elevador, chega a secretária descabelada: my Lord, as suas minas na África do Sul acabaram de ser inundadas, as suas florestas no Canadá estão com um incêndio que está destruindo tudo e as suas minas de carvão explodiram, etc. Ela diz: oh, que dor de cabeça da segunda-feira, né? Total impassibilidade. O estereótipo do oficial nazista. Ok. Cumprir meu trabalho. Hã? Só Cumprir meu trabalho. Botando fogo na Frio, Fiz o meu exatamente, dever. totalmente impassível. Escute, Bate tranquilo. militarmente os tornozelos, né? Mas então isso toda a Europa é assim? Em ampla medida, toda a Europa foi profundamente influenciada por isso. Uma coisa que eu não entendi, você falou da vontade agora, o livre-arbítrio não era baseado só na vontade? Aí você falou agora que a vontade são as paixões que têm que ser eliminadas? O livre-arbítrio é vontade racional pura, Sem paixão. sem paixão. Então a palavra vontade, ele reserva a palavra livre-arbítrio para essa coisa totalmente pura e racional, e a palavra vontade escorrega para um sentido mais brasileiro. Estou com vontade de tomar um sorvete, estou com vontade de arrebentar a cara do cara, que não é vontade, Desejo, apetite. exato, é um impulso para, né? Então, esses impulsos atrapalham o livre-arbítrio e precisam ser destruídos, eliminados. O ideal é o sujeito impassível. A impassibilidade estoica acrescenta uma nota diferente, que é a seguinte, né? Para o estoico, o maior bem é não sofrer, né? E o mundo é, em ampla medida, ou quase que totalmente, fonte de sofrimento. Nesse sentido, o estoicismo e o budismo estão praticamente a mesma coisa, né? O mundo é Maya, a ilusão que só vai te gerar sofrimentos, quer por desejos que não se realizam, quer por sofrimentos propriamente ditos, né? Então, e necessariamente vai conduzir a isso. Então, a impassibilidade é você simplesmente não se desapegar do mundo, não sei o que, etc e tal, né? Você fechar toda e qualquer entrada de coisas externas. Para não sofrer. Para não sofrer. Então, isso é a ataraxia estoica. Aqui não é estritamente a ataraxia, porque o problema não é não sofrer. O problema é maximizar a liberdade, e para isso você tem que eliminar todas as paixões, não porque elas te façam sofrer, mas porque elas te jogam para algo que é animalesco, exatamente, né? Fala. De novo, o livre-arbítrio. Você tinha dito que o livre-arbítrio estava livre da razão e da vontade. Isso. É uma coisa simplesmente quero porque quero. Isso. Sem razão ou sem vontade. Isso. Agora você falou que é uma razão pura. Eu não entendi. Eu disse isso? Falei. Então errei. O livre-arbítrio é puro livre-arbítrio. Pronto, liberdade pura. Não razão. Não razão. Desculpa. Então você tem que eliminar a razão e as paixões. Você tem que eliminar a razão, você não precisa eliminar, mas a razão necessariamente, segundo essa linha, isso a gente vê lá mais para frente,
Não. A razão está, de certa forma, encerrada no ser humano. Dentro. Ela funciona... Muito difícil ser encerrado. Não tem nenhuma relação com o mundo externo. Não, porque a única coisa que interessa são os indivíduos, não as categorias gerais, né? O amor só cria indivíduos, portanto a razão não tem nenhuma representação real do mundo externo, né? E para que ela serve então? Ela serve como uma espécie de arquivador, organizador interior que divide as coisas em categorias para facilitar o uso, mas não é que ela tenha real acesso à coisa, né? Ela dá uma olhadinha assim na carta e bota no arquivo de não sei quantos. Ou então ela bota no mesmo arquivo as cartas da empresa tal, mas sem levar em consideração o que foi dito ao longo do tempo, nas relações entre as duas empresas, tal, né? E assim por diante. Ela é um arquivador, um organizador da realidade, né? Mas não um organizador que penetre na realidade ou compreenda a realidade. Isso daí já seria um pouco de nominalismo? Ou... Isso já é o nominalismo, né? Portanto as palavras não correspondem a nada real. Cristina sim, Cunegunda também, Ermenengara também. Bruno sim, Flávio Amaral fazer o quê? Né? Isso corresponde a realidades, mas isso não são conceitos, e sim apenas palavras de realidades. Agora, os conceitos são apenas flatus votis, peidos da voz, coisas sem significado intrínseco. Não são realistas, né? Não, pelo contrário. E isso, claro, vai ser a base para toda a filosofia moderna, em que você tenta ou auto-justificar a razão, né, ou construir a realidade externa a partir da razão, em vez de você fazer o inverso, isto é, primeiro a realidade externa, depois o meu conhecimento. E a filosofia de São Tomás é realista. A filosofia de São Tomás primeiro existe o mundo real, depois a gente já vê. O mundo existe e eu posso conhecê-lo. E a partir da ordem do mundo, que você encontra uma ordem interior e pode depois chegar a uma ordem superior. Isso, exatamente. Então, Santo Agostinho vai meio que fazer, né, uma certa gradação no mundo externo. Sim, e depois ele encontra Deus nele. Santo Agostinho vai fazer a ascensão, aquilo que os platônicos chamam de ascensão. Você olha para o mundo, daqui você, do cosmos externo ao macrocosmos, você entende o microcosmos, que é o seu interior, e do microcosmos você ascende ao divino. Então essa razão pura importa para o livre-arbítrio, mas não a razão prática. É uma razão... A razão pura não importa para o livre-arbítrio. A razão pura, como ela não representa nada real, ela não é uma base para a decisão. Razão, tanto assim, sim, para o Kant a razão pura não interessa nada. Não, o dever é autodefinido. Define-se por si mesmo. Por quê? Baseado em nada. Baseado na consciência. Né? Baseado no que eu quero, que é o que ele vai chamar de razão prática. Que no fundo o que ele faz é tirar o livre-arbítrio e colocar no lugar o nome razão prática, mas que é falso. Não representa a realidade. Mas como é que isso se casa com a... E isso não tem nenhuma conexão com a razão pura. Como é que isso se casa com uma ética tão rígida como a kantiana, por exemplo? Se é simplesmente o que eu quero, cada um tem uma coisa. Eu estabeleço a lei para mim mesmo. Em Kant, a lei que era estabelecida primeiro por Deus, depois pelo governante, depois pela Assembleia, já chegou em eu, né? Aí você chegou no ponto em que quem faz a lei e quem obedece a lei é um só e o mesmo. E tanto faz qual a lei que eu crio, já que... Tanto faz, o importante é que eu... Exatamente. O importante é que eu siga ela. Exatamente. Eu crio uma lei para mim, o que importa é que eu siga, porque depois é meu dever. Isso. Né? Kant ainda acha que, como todos os seres humanos seriam iguais, essa lei seria percebida por cada um como um imperativo universal. Né? Por isso, imperativo categórico universal. Né? O único princípio que eu preciso verificar é se esse imperativo é de fato universalizável. Mas é baseado só no que eu quero, não tem razão. Mas é baseado única e exclusivamente no que eu quero. Nossa, muito
Então, em Kant, você mesmo, você já se autodivinizou de certa forma, né? Você manda e você isso é que é digamos, isso está aí no ambiente de uma maneira monstruosa, Sim. perfeccionista. Não, eu estabeleci para mim que eu preciso fazer as coisas de maneira perfeita, né? Ninguém me obriga, imagine se alguém vai me obrigar, não me submeto a ninguém. Mas eu não tolero em mim o menor defeito, a menor fraqueza, tem que ser total, absoluto, perfeito, etc. Então, na visão camista, por exemplo, na Bíblia diz que os 10 mandamentos, não se deve matar. Para ele, isso não é algo que é comprovável pela razão natural, é algo que Deus decidiu simplesmente revelar e é por isso que é assim. É por isso que é assim. Tomás de Aquino vai falar, não, é possível de ver tanto pela revelação, mas também pela razão natural. Isso, reflita sobre o assunto que você achará 840 razões pelas quais é preferível não matar o fulano. Olhe por você e olhe para a sociedade, e olhe para os outros. Tá? Né? É o que a gente falou, se Deus resolvesse amanhã fazer uma nova revelação que é bom matar, o certo seria matar todo mundo. Na visão tomista, Deus não pode fazer isso porque Deus não pode criar contrassensos. É sábio. Né? Essa sabedoria, portanto, Deus está limitado, em certo sentido, a liberdade e a onipotência divina não admite, não é criar contrassensos, isto é aquilo que não é. Ele só cria o que é. Mas esse o que é tem uma determinada ordem, uma estruturação racional, que corresponde à da nossa razão, né? Beleza até aqui? Pro Ockham, a virtude vai fazer qual sentido? Não tem virtude. Não tem virtude, certo? Não. É só que se você segue a lei ou não. Não, exatamente. Não precisa ter virtude. Existe uma tentativa de você fazer um comentário a São Tomás com base alquimista, que foi feito por um jesuíta chamado Soares, Francisco Soares. Exatamente. E o que ele pega? Né? Ele pega, no fundo, isto aqui e aplica agora de maneira moderada a isso aqui. Ora, nesse sentido, então, qual é a visão que nasce? Né? Em vez de razão prática, ele vai falar muito na vontade, como a potência reitora. A vontade não é o conjunto da atuação de cogitativa e razão prática, mas é uma potência reitora de toda a ação interna. Né? A vontade é que determina os atos, portanto eu faço porque eu quero, parentesco com isso. E por sua vez a virtude vai ser o quê? Vai ser a repetição de atos. Já não tem importância as paixões. Né? Para que eu eduque o meu interior, para ganhar a virtude, eu preciso repetir. Com isso morreu toda e qualquer separação entre virtude e rotina. Exatamente, porque eu posso ir no exército, lá no exército todo dia eu acordo cedinho, tal, faço a minha roupa estar perfeitamente bem passada, mas depois que eu saio do exército, 2 dias depois de sair do exército é um vagal novamente que não levanta de manhã, etc. Porque não basta ser uma rotina, é a repetição de atos, você precisa repetir os atos, mas em condições diferentes. Então mesmo dia que você está super... Não para isso você precisa refletir sobre o ato. Exato, então você precisa refletir sobre o ato, sim, você precisa direcionar a sua paixão para aí sim poder querer. Mas aí se eu refletir, eu vou estar usando a razão prática. Isso. Então já vou negar novamente Soares e Ockham, vou voltar. Já neguei Soares e Ockham nesse caso, exatamente. Né? Soares não é que ele negue a razão prática, mas na prática ela meio é secundária. É como se fosse apenas um subsídio para a vontade. A vontade é que é o elemento importante. Né? Essa visão alquimista, então, de que a virtude praticamente não é necessária, ela vai ajudar o protestantismo na teoria de que não precisa de obras para salvação. Né? Isso, exatamente. O protestantismo é não principalmente alquimista, mas principalmente nominalista. Sim. A razão não serve para nada e
Portanto, quer dizer, você age porque age, e a fé, portanto, é um ato da vontade fiducial, não tem apoio racional. Daí também é toda a oposição moderna entre fé e razão, que para o medieval nem passava pela cabeça. Exatamente, eu expliquei com o professor mesmo. Ele disse que a fé é impossível ser provada racionalmente. Eu citei Santo Anselmo, que não prova das vítimas. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e ele nem sabia quem era, porque ele falou, eu fui filho de pastor protestante luterano. Deve ser por isso, professor. Claro. Exatamente. Diga. Essa visão, a visão da missa é muito mais interessante, muito mais atraente do que a visão porque ela faz com que cada ato humano tenha a possibilidade de ser uma tragédia ou algo espetacular. E cada ato é independente dos anteriores, num certo sentido. É como se em cada ato você recomeçasse do zero. Ao passo que aqui, né, você tem uma continuidade da vida ativa. A pessoa se constrói gradativamente pelos atos e, portanto, vai se construindo uma continuidade vital. Né? Ao passo que aqui você tem uma pulverização vital. É por isso que na confissão Santo Agostinho, nas confissões, ele está fazendo um apanhado de toda a vida dele, mas ele integra tudo que foi de errado na narrativa da vida dele, e o protestante ele age diferente, né? Ele simplesmente diz, aqui eu comecei uma vida nova, Isso. E eu apago, Isso. não importa mais aquilo. Sim, exatamente. Sim. E se você erra depois de novo é porque você não tinha se convertido de verdade ainda. Só que isso é um problema, porque... Óbvio que a gente também age um pouco assim também, Não, tudo bem, uma coisa é que você dê uma renovação, mas a espiritualidade católica fala num tema que hoje, por causa do Soares e do alcamismo, está esquecido, que é o tema da purificação da memória. Certo. Ok, você se converteu, só que você tem todo um passado que de momento funciona como uma espécie de quisto lá dentro da alma, que funciona como uma espécie de negação de tudo que você é hoje. Então agora você precisa integrar tudo isso. Por que isso aconteceu? Qual foi o sentido desse negócio? Por que Deus permitiu que fizesse tal besteira e tal outra? Por que né? Quer dizer, você precisa reindexar de certa forma todos os atos Mas é por isso mesmo que a confissão do passado. faz muito sentido para os protestantes, né? Porque claro. você muda de vida totalmente. Não confessar, é só a partir de agora. E uma vez eu conversei com um protestante sobre isso. Ele disse, se você... Eu falei, mas e se você se converteu e aí você erra depois de novo? Isso não pode acontecer? Ele, não. Se você se converteu de verdade, você não é salvo, você não vai mais errar. Cara, é isso. Se você erra porque você não se converteu de verdade ainda. Agora abracei a lei e não erro mais. Agora... Exatamente. O que o Lutero vai falar. Ele vai chegar ao ponto de dizer se você pode fazer adultério 100 vezes, mas se você tiver uma fé vívida, você vai... Isso é um pouquinho caricaturesco, mas é bastante razoavelmente na linha, né? Só que isso também é até certo ponto, porque uma coisa é o que diz Lutero e outra coisa é o que vão os outros protestantes tirar desse negócio. Sim. Né? Então, ou você nega que você fez mal, né? Você tem que dar um jeito de que aquilo não seja lei, ou se é inegável que você cometeu mal, você está condenado, legal. Por isso que o Rousseau, por exemplo, vai ter que, ele nasce em Genebra, teocracia calvinista, né? A vida dele inicial foi nem um pouco edificante, a posterior medianamente, também não tão assim, né? E então, psicologicamente ele tinha a carga terrível de que estava condenado. O que precisava fazer? Provar que nada era lei. Portanto, o homem nasce bom e qualquer corrupção, qualquer desvio mal tem que ser de algo externo, no caso da sociedade. Ou o cara assume. Por isso que, em geral, entre os protestantes, quando a pessoa
comete erros e tal, ela cai no desespero, você apaga totalmente, ou vira ateu, né, vociferante, ou desesperado puro e simples. Católico não, católico convive com a miséria, tem a tia que é freira, reza pra caramba, tem complaints, dá aquela... E só para lembrar direito, tem uma educação das paixões, o que a cogitativa faz? Ela pondera, não as paixões, ela pondera... A cogitativa é, digamos, a potência ainda animal, embora no ser humano não haja nada puramente animal mais, né? Mas a cogitativa, digamos, é como se você tivesse a imaginação, o análogo animal da razão, a potência que conhece. Imaginação. E a cogitativa, o análogo animal da vontade, que é como se fizesse a seleção entre as diversas paixões, tirasse a resultante das diversas paixões. Tá, então é isso mesmo, a cogitativa tira a resultante das paixões, mas sem razão, simplesmente, por exemplo, estou com mais fome do que sono. Então, isso, vou levantar exatamente. para comer. Isso, né? Isso é cogitativo. Isso. Aí a minha razão prática pode me fazer levantar antes de estar morrendo de fome. Isso mesmo. Porque eu não só... Porque você, quer dizer, normalmente o quadro que você tem na sua frente é misto. Você nunca tem uma paixão dominante, a não ser em casos extremos, como o do cara que está 4 dias sem beber água, nada, né? Mas... Então, mas normalmente em qualquer situação você tem um misto de 6, 7 paixões que estão conflitando todas, né? Então, para falar em público aqui, né? Sempre há um certo grau de timidez, né? Como vai ser a recepção por parte do público. Sempre há uma certa dúvida de será que eu estou suficientemente preparado ou não, né? Portanto, um certo receio. Sempre há um certo elemento de vaidade, né? Sempre há o desejo de servir, né? Ao mesmo tempo há também um pouco de orgulho, etc. E tal, não? Quer dizer, há sempre um misto de várias coisas conflitantes, e a razão pode se apoiar em uma diante das outras, né? Beleza? Chegou o Gustavo, então podemos encerrar, né? Não, mas só por favor. Não, tô brincando, era só para mexer com o Gustavo. Agora, a melhor parece, né? É a de São Tomás. Pelo menos é o que a lei nos diz. O que a lei nos diz? Isso, a opinião extremamente, avassaladoramente majoritária de que São Tomás é muito bom. Para quem conhece razoavelmente São Tomás, sim. O direito, eu acho que é completamente mais ocamista. No direito, por exemplo, é totalmente ocamista, e várias outras tendências mais do norte europeias, que em geral não tiveram conhecimento de São Tomás em profundidade. Porque São Tomás parece muito cor-de-rosa, muito ingênuo, no sentido de que em certa medida, na medida em que ele não resolve totalmente o problema do mal, exatamente. Mas ele é muito mais realista, na verdade, né? Que a outra visão. Se dizer? Só isso. Eu queria só que você fizesse uma propagandazinha de São Tomás, explicasse por que é tão bom. Por quê? Primeiro, né? Leva em conta a coisa de agir pelo bem, né? Que corresponde à experiência humana. Essa tendência em Kant, por exemplo, vai chegar à seguinte conclusão: que o único ato realmente bom, o ato para ser bom precisa ser totalmente desinteressado, ou seja, não posso procurar me beneficiar com os meus atos, porque senão eu estaria introduzindo um elemento de egoísmo nesses atos, certo? Qual é o único ato em que você pode dizer que você está totalmente desinteressado e não recebe recompensa nenhuma? O amor de Deus? Sacrifício.
só o sacrifício em que você contraria a sua vontade, então, todas as suas tendências, certo? Mas qual é o único sacrifício que você não pode olhar, parar depois e dizer, cara, sou fodão, hein? Sou bom pra caramba, né? A morte, exatamente. Portanto, o único, em última análise, o único ato que é 100% bom é dar a vida pelo outro. Ora, né? Como essa ocasião não se apresenta todos os dias, nem de maneira... Né? Resultado, você nunca vai ser um cara realmente 100% moral. Frustrado. Então, portanto, você sempre, sinto muito, você necessariamente é uma moral invivível na prática, né? então pro Kant, Que deixa o cara insatisfeito. Ora, a visão de que o bem é o que está lá, quer dizer, é o fim, aquilo para o qual eu aponto, né? Se diz, cara, quer dizer, é legal viver a moral, né? A moral não é algo fundamentalmente imposto, não é algo fundamentalmente chato e não é algo onde eu só me ferro, né? Não é como o provérbio popular que diz tudo que é bom ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda, né? Não, fundamentalmente o que é bom é legal, é moral e, além disso, é saudável, exatamente. não algo necessariamente imposto como do alto. E não algo que vem de fora, pelo contrário, quer dizer, é tudo que eu queria na vida, meu. Né? Mas o problema é justamente eu aprender a conseguir aquilo que eu realmente quero. Segundo, a absolutização da liberdade, né, faz com que você tenha que massacrar toda uma parte de si mesmo, ao passo que isso aqui não. Você preserva o lugar próprio da animalidade e da racionalidade, da razão e da vontade, quer dizer, o conjunto todo é que te dá liberdade. Agora, mais recentemente, né, antes o livre-arbítrio era como se fosse um dado puro, né, um dado ponto de partida. O livre-arbítrio é o tudo que define o ser humano, né? Agora o pessoal começa a se perguntar, mas então como é possível que o homem seja livre se o animal não é, e a gente vem do macaco, então como é possível que a gente seja livre e tal? Né? E aí começam as teorias furadas no sentido, por exemplo, de que não, a física quântica explica que o ser humano é livre, porque na física quântica de repente explode um átomo lá e não se sabe porquê, etc e tal, então no cérebro um neurônio dispara e não se sabe porquê, isso é liberdade, né? Esse tipo de papo, né? Sensacional a explicação. Mas tá por aí Não, esse negócio. sensacional, eu tô profundamente convencido. Agora sim, qual faz sentido pra mim? É o neurônio que dispara. Ao passo que aqui faz muito mais sentido no seguinte tal. Por que a gente é livre? Né? Porque a razão, ela não está presa à exterioridade das coisas, ela não é atraída por um acidente, na terminologia aristotélica, não é determinada pelos fenômenos externos das coisas, né? Portanto, como ela não é, as paixões são determinadas por isso, né? Cheirinho do frango assando, cara, né? Ou quando o sujeito está apertado, ele começa assim. Né? A paixão está determinada, né? Agora a razão não está determinada, porque a razão pega o que a coisa é, né? Na medida em que a coisa, que você sabe o que a coisa é, você sabe dar o valor para o acidente daquilo, né? Portanto, você não está preso à superfície das coisas, pelo contrário, você penetra nas coisas, e essa penetração, essa posse do próprio ser da coisa é que te dá a liberdade diante da coisa, né? Então você não é livre para querer o bem ou não, mas você é livre para escolher este, aquele, outro tal, justamente porque você consegue avaliá-lo no seu devido valor. Fala. No sistema hipocamista,
ou o cara é heroicamente virtuoso ou o cara é um uma nulidade total. O que é a heroicidade em São Tomás? A heroicidade é algo, primeiro, gradativo, né? É o resultado do processo de educação das virtudes. E em que você vai de tal forma que você chegue, na medida do possível, ao máximo de obtenção do bem. A diferença aqui, que é o que muitas vezes não se entende, é o seguinte, né? O problema não é que eu procure o bem para mim. Isso não é egoísmo, né? Onde é que está o egoísmo? O egoísmo em São Tomás é eu achar que eu consigo o bem Sozinho. sozinho. Só com minhas próprias Sozinho, forças. exatamente. Portanto, é um erro, ou uma má avaliação, ou um engano voluntário, como se quiser, mas é um erro quanto ao método para chegar ao bem. Isso que está dito até aqui precisa ser complementado com o seguinte, né? A melhor maneira de eu chegar ao bem e ser feliz é não procurar primariamente o meu bem, mas o bem dos outros. Tá? Portanto, o meu bem eu atinjo melhor não procurando o meu bem. Esse é o paradoxo. Exatamente. Né? Tem um livrinho aqui, nessa busca, agora não lembro mais o nome, que fala, compara as suas éticas, a ética kantiana e a ética tomista. Ele fala que O Pinkers. Não é. É um menorzinho, não é tão famoso. Mas ele fala que as duas se encontram quando você coloca a humildade você reflete a importância da humildade na ética de Claro, São Tomás, exatamente. Mas quer dizer, não é que elas se encontram. Radicalmente a de São Tomás continua diferente da outra, né, em tudo. Apenas que o que esse quis fundamentar desde a lei, desde o básico, né, em São Tomás não é uma questão de método, não uma questão de fim da moral, de essência da moral, nem nada. É uma questão de como realizar as coisas da melhor maneira. Né? Isso significa o seguinte: o papel da lei em São Tomás é muito menor. Né? Isso coincide com o que diz São Paulo: a lei é o pedagogo. A lei é o escravo, o pedagogo era o escravo que pegava a criança e levava até a escola. Mais tarde, o escravo que você comprava para dar aula para os teus filhos, nas famílias mais nobres. Em geral, você comprava um grego lá para dar aula de gramática e matemática para os filhos. Né? Então, mas a lei só tem esse papel de conduzir a pessoa, enquanto ela não é capaz de discernir o bem, para chegar ao bem. Portanto, a virtude mais importante não é a obediência à lei. Né? A virtude mais importante de todas é a prudência, porque é a que consegue estabelecer o bem na situação concreta, e a justiça, que olha para o bem dos outros e não para o meu. Né? Então, muda todo o esquema, né? A humildade, sem dúvida, mas a humildade é uma parte da prudência. São Tomás não diz isso expressamente, ele põe a humildade na justiça, mas a humildade em ampla medida também é uma questão de prudência. Quer dizer, sem humildade eu não consigo enxergar o bem. Quando ele trata da humildade, ele coloca uma hierarquia de virtudes em que ele fala primeiro a virtude, a prudência, conhecer o bem, depois justiça, obedecer a lei, e em terceiro lugar a humildade. Como se... é isso. Isso se pode, aliás, também São Tomás não é que seja monolítico nessas coisas. A classificação das virtudes não é monolítica, até porque todas elas tendem um pouco mais ou menos a se unificar no conceito de a virtude em geral. Né? Todas elas são conexas.
que a lei de São Tomás é um método? A lei em São Tomás sim, isso não vamos entrar agora, porque isso ainda falta a segunda metade dessa aula, que é a parte de lei natural e outras decorrências, né? A concepção de lei natural vai mudar brutalmente. E depois o problema é dentro, não em São Tomás, mas na tradição tomista, como é que você resolve a questão do mal. Mas isso fica para a próxima aula, né? Muito bem, senhores. Então, para já era isso. Eu queria ver se conseguia dar um